Bora falar sobre maconha? Bom, gente, decidi fazer um vídeo falando sobre isso porque é o tema que está em alta, é o que todo mundo me pergunta, é o que eu também gosto de falar, mas eu vejo que ainda tem muita desinformação. Às vezes eu ouço algumas coisas que eu falo, meu Deus, a gente precisa falar mais sobre isso para que a gente tenha autonomia, que é uma das coisas mais incríveis desse tratamento, que é a gente saber o que está acontecendo, por que a gente está usando isso, quais são as possibilidades desse tratamento e a gente poder fazer escolhas. Porque hoje em dia, com esse boom de informações, está chegando muita coisa e nem sempre são os melhores caminhos para a gente se tratar com cannabis, com maconha. Já vou dizer que eu não tenho a pretensão de esgotar esse assunto, né? São muitos conhecimentos, são muitas coisas, inclusive muitas coisas que eu venho estudando há anos. Então eu vou indicar para vocês que querem se aprofundar, que querem entender melhor o sistema endocannabinoide, que querem entender melhor a história da planta, a cultura da planta, que é muito importante quando a gente fala nesse tratamento. Façam o curso da Unifesp no canal Move Recan no YouTube. Lá tem tudo, tem várias edições desse curso, com todas as aulas disponíveis gratuitamente. Então é assim, para realmente não falar que faltou informação. Agora, aqui eu vou fazer um panorama, vou falar um pouco da minha relação com esse tratamento, vou tentar ajudar vocês a se organizar um pouco nesse universo, para que vocês consigam fazer as melhores escolhas aí que façam sentido na vida de vocês. Antes de tudo, por que a gente usa cannabis para tratar a fibromialgia? Eu gravei recentemente um vídeo falando sobre os mecanismos da doença, da fibromialgia, sobre a fisiopatologia. Então, se você não assistiu esse vídeo, assista lá, porque ele vai te ajudar a entender como que o tratamento pode te ajudar. Mas de uma forma muito simples, muito resumida, a gente tem no nosso organismo um sistema que foi nomeado sistema endocannabinoide. Justamente porque era essa tentativa de descobrir como que essas substâncias que estão presentes na planta interagem com o nosso organismo e causam tantos efeitos diferentes. E aí foi só recentemente que a gente descobriu o que é o sistema endocannabinoide, que é esse sistema com receptores espalhados por basicamente todo o nosso organismo e que é onde essas substâncias que a gente usa, que vem da planta, os fitocannabinoides, vão se ligar. Esse é um sistema que existe não só no ser humano, em outras espécies também, provavelmente você já tenha ouvido falar sobre o uso veterinário. Então é algo que está presente no corpo de todos nós, você querendo ou não, você tem um sistema endocannabinoide que essas substâncias podem interagir. E inclusive a gente produz canabinoides internamente, os que a gente chama de endocannabinoides, diferente dos fitocannabinoides, que são os encontrados na planta, que os mais famosos são o canabidiol, o THC, o canabidiol, e são essas substâncias que vão ter aí um efeito medicinal. Mas não só elas, porque na planta também existem outras centenas de substâncias, em especial terpenos e flavonoides, que são substâncias aromáticas, substâncias responsáveis pelo sabor, que vão interagir com o nosso organismo, também trazendo efeitos terapêuticos e também interagir com os canabinoides para que o efeito total do tratamento seja ainda melhor. E é por isso que a gente fala que é importante usar produtos que sejam full spectrum. O que isso significa? São produtos que têm a totalidade dos componentes da planta. Então a gente não vai lá e pega só o para usar porque a gente precisa dele. A gente entende que essa planta, ela tem um potencial na sua totalidade de nos trazer um efeito terapêutico e que inclusive ela funciona melhor quando ela tá assim com tudo que tem nela. E esse tratamento tem um potencial tão grande na fibromialgia justamente por essa infinidade de receptores canabinoides que estão espalhados pelo nosso corpo. E a fibromialgia é uma síndrome que afeta todo o nosso organismo, afeta o nosso sistema nervoso central. Então é muito difícil você gerenciar tudo isso com um tratamento alopático. A gente não tem nenhum tratamento que fala, nossa, esse aqui, ele funciona para muitas pessoas, ele é maravilhoso, sem efeitos colaterais, todo mundo tá feliz com ele. Isso não existe, né? Então a gente olha para a situação drástica da fibromialgia e a gente vê que ainda assim a maioria das pessoas está lutando muito para conseguir ser funcional, para conseguir ter um dia a dia minimamente normal, para conseguir dormir, para conseguir acordar, para conseguir se movimentar. Aí a gente olha para como essa possibilidade de trazer uma regulação para o nosso organismo, de atuar no nosso sistema nervoso, no sistema reprodutor, de atuar na sensibilidade, na fadiga, na dor, na insônia, porque esse sistema endocannabinoide, ele de uma forma muito ampla regula diversas funções no nosso corpo. Inclusive, existem teorias sobre a fisiopatologia da fibromialgia, explica os sintomas, explica por que a doença acontece, que falam de uma disfunção nesse sistema endocannabinoide. Então, como se a gente tivesse um prejuízo na produção dessas substâncias internas. Lembra que eu falei que a gente tem um sistema e que a gente mesmo produz endocannabinoides? Então, tendo esse desequilíbrio, a seria ainda mais promissora porque ela poderia regular esse sistema endocannabinoide. Isso além de atuar mais diretamente, de fato, na dor, na insônia, que a gente sabe que são as indicações que estão assim mais chamando gente para vir para esse tratamento com a plantinha. E isso aí nos puxa para um outro tópico dentro desse assunto, que é a evidência científica, os estudos sobre fibromialgia, sobre
como um todo, na dor crônica. E é muito importante quando a gente fala nesse tratamento que a gente não ignore o contexto histórico, social, cultural, racial que existe envolvendo essa planta. E aí isso vai exigir um senso crítico muito grande de cada um de vocês para ir atrás de informação, como eu falei, para entender por que a gente tem uma proibição relacionada à cannabis, porque eu posso te dizer que essa proibição ela não é embasada em estudo científico, ela não é uma proibição por conta do risco da substância. Não existe no mundo nenhum registro de morte causado por uma. E isso não é verdade para outras substâncias que a gente vê aí, que são legalizadas, inclusive, são normalizadas na nossa cultura, né, como álcool e cigarro. E para mim o álcool assim, é o exemplo mais nítido de como a gente ainda é muito amador na nossa relação com substâncias em geral, né, porque o álcool é uma substância lícita, que provoca alteração de consciência, que provoca efeitos de intoxicação no nosso corpo, que traz prejuízos para a saúde, traz prejuízos enormes sociais, né? Mas está todo mundo aí com acesso a álcool, né, maiores de idade. Então é muito mais sobre a nossa forma de se relacionar com isso, sobre o nosso entendimento dos motivos por que a gente tem tanta resistência com esse tratamento, do que sobre as características farmacológicas das substâncias em si. A gente tem registro de uso da para tratar a dor de séculos atrás. Então, assim, imagina se a gente tivesse pesquisando isso já há mais tempo, o quanto a gente já não estaria avançado, o quanto a gente já não estaria com um maior entendimento de como que ela pode ajudar, como a gente já saberia melhor como usar. Mas, infelizmente, por esse período de proibição recente, a gente teve uma pausa em todos os estudos, né? Então, quando as pessoas vêm falar, eu não prescrevo porque não tem evidência, eu fico me perguntando se a pessoa se deu ao trabalho de entender o que ela está falando, por que ela está falando isso. Mas a gente tem, sim, bastante evidência, evidências crescentes dos benefícios da, inclusive os benefícios que a gente observa na prática clínica. Então, por mais que algumas questões ainda não estejam muito elucidadas, a gente vê que esses resultados acontecem. E eles, inclusive, muitas vezes não são muito satisfatórios porque esse profissional não está capacitado para acompanhar o paciente. Então, quando a gente pensa em não é só prescrever um remédio, a pessoa toma uma mesma dose, todo mundo, e acabou. Você tem um ajuste de dose muito individual, você tem todo um contexto de comportamentos, de hábitos que favorecem ou desfavorecem o tratamento, inclusive na forma de tomar o óleo, no horário que você toma o óleo, se você toma em jejum ou se você toma com alimentos. Então são muitas coisas que fazem a diferença quando a gente pensa em eficácia. Porque ele dá trabalho, ele leva tempo, porque você tem que aumentar a sua dose aos poucos, você tem que experimentar outros canabinoides, ou muitas vezes porque é um paciente que está tomando só um canabinoide que o médico prescreveu, porque ele viu em algum lugar que era para prescrever, mas ele não entende que o THC é importante no tratamento da fibromialgia também, especialmente o THC, que vai ajudar no controle da dor. Ou, por exemplo, pessoas que têm muita sensibilidade ao THC, mas poderiam estar usando canabigerol. Então, parte desse tratamento, dessa eficácia também, vai da nossa expectativa e da nossa paciência e do profissional estar habilitado, capacitado, entendendo realmente o sistema endocannabinoide, entendendo que existem outras substâncias, inclusive, que podem contribuir, como a copaíba, como o cacau, e dar tempo para o organismo se adaptar e entender e te direcionar para onde que você deve ir com essa terapia. E eu ouvi gente falando assim recentemente, canabigerol, isso daí não tem estudo. Gente, é claro que não tem estudo, a gente acabou de descobrir, a gente está descobrindo ainda muitas coisas da planta justamente porque não tinha como descobrir antes, porque não dava para pesquisar. E agora dá para pesquisar, a gente está descobrindo e está experimentando, está fazendo esse processo, está tendo esse privilégio de experimentar e descobrir como que a gente aproveita o melhor do que ela tem para nos oferecer. E pra gente falar um pouquinho de acesso, né, como que a gente faz esse tratamento, por quais caminhos é melhor fazer o tratamento. Eu vou falar rapidamente sobre as possibilidades que são, assim, as mais comuns. Então, em primeiro lugar, a importação, que é o processo que, inclusive, eu estava fazendo com a Connect. Um médico te prescreve um produto, você faz um cadastro no site da Anvisa muito rápido, muito simples, você pega essa autorização e compra o produto, ele chega na sua casa, você faz o seu tratamento. Tem produtos de vários preços, tem produtos muito acessíveis importados, de R$200, de R$300, que dependendo da sua dose podem durar até meses. E aí você tem uma diversidade muito grande de produtos, né? Você tem gummies, você tem pomadas, mas vai ter aí o custo do frete e o custo da consulta com o médico. A gente tem também o caminho das associações de pacientes, que são grupos de pessoas que se uniram para cultivar, para oferecer esses produtos, esse tratamento para as pessoas que são associadas. E aí a gente tem muitas, você pode procurar no Google isso, você acha qual associação está mais próxima de você, ou você pode procurar as grandes associações também, como a Abrace, a PEP, Flor da Vida, tem muitas associações. A maioria das associações, também das empresas, vai dar as orientações para que você possa fazer o tratamento, então vai ter indicação de médico que possa prescrever, como que o médico pode prescrever. E aí o preço varia muito, mas você vai ter uma taxa da associação
e você vai ter o preço do produto. A gente tem também um caminho aí que tá ganhando popularidade, que são os produtos de farmácia, de drogaria, né? Que em geral, dos que eu já vi, não vou falar que são todos, tá? Mas vou falar dos que eu já vi, são produtos com um preço muito acima, muito, infinitamente maior do que os produtos importados aqui das associações, e que tem doses menores e que muitas vezes são compostos isolados. Então, esse não é um caminho que eu sugiro que vocês sigam, porque vocês vão falar, nossa, mas tá R$ 2.000. E às vezes um mesmo produto, nessa mesma concentração, importado, vai estar R$ 200, R$ 300. E por isso que eu falo que a gente precisa se informar, a gente precisa entender que 10 gotinhas de um óleo não é a mesma coisa que 10 gotinhas de outro, porque vai depender da composição, vai depender da concentração. Então, às vezes, se você tá tomando 30 gotas, só que se fosse de um outro óleo mais concentrado, você estaria tomando 5 gotas, 2 gotas. Então fiquem atentos, assim, se você vê um tratamento que está num preço muito exorbitante, saiba que existem outras opções. A gente tem um caminho aí também do cultivo, que é um caminho de habeas corpus, de você conseguir, através de um processo aí com advogado, conseguir essa autorização, que é um salvo-conduto, para que você possa cultivar sem ser criminalizado. A gente teve aí recentemente um processo de descriminalização de até 6 plantas fêmeas no Brasil, mas a gente sabe que infelizmente ainda é uma situação que está muito atravessada por racismo. Então, dependendo de onde você mora, dependendo da cor da sua pele, você ainda está correndo muitos riscos. Inclusive, todos estamos correndo muitos riscos, mas a gente sabe que pessoas de periferia, pessoas pretas, correm um risco muito maior, infelizmente, ainda por toda essa carga histórica que a gente tem no nosso país, né, e no mundo. Então, para ser seguro mesmo, é bom ter esse processo com advogado para você garantir que pode fazer o seu tratamento. E aí isso te dá autonomia de cultivar a sua planta no seu quintal, produzir o seu próprio remédio, usar como você quiser usar, porque você pode fazer um óleo, você pode vaporizar, como eu já falei em vários vídeos aqui, que é muito importante para controle de crises agudas. Mas é um caminho aí judicial, né, que vai demandar um investimento com o advogado. E muitas pessoas também que vão aí pelo caminho da desobediência civil, que é simplesmente você plantar e você se dá esse direito de usufruir, mas como eu falei, com várias camadas aí de complexidade, de perigo, algo pra gente se informar bastante lá no curso da Unifesp que eu comentei, vocês vão ter, assim, aulas incríveis sobre isso, se vocês quiserem se aprofundar, entender, inclusive, da onde que vem esse racismo, né, por que que começou, o que que tem a ver o racismo com a maconha. E também tem pessoas que vão por um caminho de judicialização, que aí é um processo também com advogado, um processo judicial de você obrigar o plano de saúde ou o SUS bancar o seu tratamento, né? Eu já vi pessoas que conseguiram isso pelo plano de saúde, entraram, e o plano de saúde tá pagando esse tratamento com cannabis. Por fim, com esse vídeo, eu quero reforçar que quando a gente pensa em quando a gente olha para esse caminho como uma possibilidade de tratamento, a gente está olhando para um saber que é ancestral, a gente está olhando para um conhecimento que já está disponível para a nossa espécie humana há milhares de anos. Tem registros, assim, de pirâmides do Egito com registros de usos medicinais, espirituais, recreativos, e é o que existe na minha vida, assim, é uma planta que me sustenta no meu dia a dia, que trata meus sintomas físicos, mas também me trata de uma forma completa, emocional, espiritual. E é uma planta, assim, que realmente eu sou muito apaixonada. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por plantas em geral, mas a maconha é uma planta, assim, do meu coração, minha planta mestra, minha planta que me guia. E eu quero muito que mais pessoas tenham essa consciência e olhando para ela como um recurso de bem-estar, um recurso de prevenção de doenças, um recurso de controle de sintomas muito maravilhoso, com pouquíssimo efeito colateral, com muita segurança. Mas para isso a gente precisa se informar, para saber de onde que a gente está adquirindo esse produto, como que a gente faz esse tratamento da melhor forma, como que a gente observa as nossas sensibilidades, porque, mais uma vez, é um processo absolutamente individual e que se você não se engajar, se você não se informar, dificilmente ele vai pra frente, porque ele não é um Rivotril que você vai tomar, ele não é uma duloxetina que o médico prescreve basicamente a mesma dose para todas as pessoas. E é por isso que, apesar de às vezes demorar, vale muito a pena, porque você vai ter um tratamento que é feito pra você. Então, a próxima vez que alguém te falar, eu não prescrevo ou eu não gosto desse tratamento porque não tem evidência científica, questione. Você sabe por que que isso está nessa situação que a gente está vivendo hoje? Porque farmacologicamente isso não se justifica e a gente baseia as nossas opiniões muitas vezes em alucinações de outras pessoas, em opiniões preconceituosas, em fake news, né? Tá aí, ó, gente. A gente tá vivendo esse momento da história cheio de fake news, mas isso não é novidade e isso aconteceu com a cannabis lá atrás e causou todos esses prejuízos que dificultam acesso de pacientes, acesso de pessoas que podem morrer sem o tratamento, literalmente. Mas o que a gente tem que fazer é se informar e saber usar, ter sabedoria no uso de qualquer substância, né? Seja ela açúcar, café, seja um celular, seja a maconha. Espero que esse vídeo possa ter trazido aí uma inspiração, um esclarecimento, um início de clareza
Pra você que quer começar o tratamento, ou tá inseguro, ou já faz o tratamento, mas não deu muito certo, saiba que é complexo, mas é um caminho muito bonito, um caminho que eu acredito muito, e é por isso que eu tô aqui falando sobre isso. Então, me contem, compartilhem aqui nos comentários a experiência de vocês com a planta, se deu certo, se não deu, o que aconteceu, o que você pensa sobre isso, quais são as suas dúvidas, porque é falando sobre isso que a gente vai garantindo mais acesso, que a gente vai entendendo caminhos, possibilidades, para fazer isso da melhor forma possível na sua realidade. Tô ansiosa para ouvir de vocês. Beijo!